pouquinho de atividade, fiquem à vontade para poder adicionar seus comentários a essa apresentação. Eu vou dar mais 2 minutinhos aqui para a gente começar, para a gente não atrasar muito, e é só um pouquinho de paciência para vocês. E na sequência, só colocando aqui no calendário, na sequência a gente tem na semana que vem uma aula sobre endoftalmites, que quem vai ministrar é o Dr. Leandro Chaves, e assim seguimos o calendário para depois fazer a reposição da aula de buraco macular. Ai, eu tenho que colocar, só um minutinho que eu tenho que, vou fechar meu vídeo um segundo, que eu preciso colocar o QR Code da aula que eu montei ontem e acabei me esquecendo, me perdoe. Coloquei nos comentários aqui também, Fran. Bom dia. Bom dia, querida, obrigada, viu? Nada. Como é que eu vou fazer isso? Gente, esse negócio é sensacional, né, Evelyn? É sensacional. Eu não sei se todo mundo sabe, mas deixa eu só colar esse negócio aqui que eu vou falar. Vocês sabem que vocês podem agora copiar uma coisa do seu, copiar uma coisa do seu iPhone e colar diretamente. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você faz um Ctrl+C, Ctrl+V no seu Mac. Desde que você esteja conectada com o Bluetooth Wi-Fi ligado com ele. Mas é espetacular, Faz um espetacular isso. tempinho já, Fran. Sem isso eu Eu não não vivo. sei, mas eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Eu falei, como é que eu vou mandar isso? Eu geralmente mando, eu faço, compartilho, tarará. Mas você está no WhatsApp, não tem jeito. É E ótimo. aí você coloca o negócio espetacular, gente. Uhum. Ai, ai. Como é que a Evelyn digital é uma coisa, né? Tem pessoas que demoram um pouco para processar algumas outras coisas. Tá ótimo. A gente tem que sempre melhorar. E essas coisas surgem do nada, então tem que ir testando. Então, é espetacular. Bom dia, Claudinho. Tudo bem? Bom dia, Fran. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. A gente Tudo vai pro ótimo. mesmo lugar e não encontra? Então, como é que pode? Não encontrou nenhuma vez. Eu falei, gente, esse povo não veio para cá. Não, e qual a aula que nós fomos que não cruzou, né? Não. A Eu gente também. fazia os melhores da Euretina. Eu dou uma aula, você dá outra, porque eu não vi você em nenhuma aula que eu fui. E você não viu nenhuma aula que você tava. Não me viu, é. É impressionante. Eu não vi você, não vi o Gustavo, não vi um monte de gente. Cruzei com a Érica por acaso numa sessão também. Foi a única vez que eu a vi. Impressionante isso. Ó, eu falei que tô colocando essa aula de alta miopia aqui no lugar de uma aula que seria do buraco de mácula e tração vitromacular do Rodrigo, já que você está aqui. E depois que os insights são bem-vindos aí, tá? Que vocês fazem das críticas e sugestões aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia, sobre geral, contextualização e depois quero ouvir seus comentários sempre que agregam muito aqui, tá, Amore? E depois a gente pode fazer mesmo as Combinado, curiosidades é. do Retina. Então vamos lá? São Vamos lá. 8h44. Vou começar a compartilhar a minha aula, tá, gente? Obrigada para nós. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje, então o QR Code está aí na tela. A gente vai falar um pouquinho de miopia patológica e toda a sua complexidade, contextualizando um pouco sobre miopia e evoluindo para caso cirúrgico. Eu tenho que fazer sempre agradecimento aqui a Thaís, ao Igor, a Juliana, a Letícia, o Moisés, o Arthur, Bruno, o Leonardo, o João Vitor e o Pedro Agata, que são os fellows, e principalmente o Zé Afonso, que é meu
não é mais, infelizmente, meu parceiro de ambulatório hoje, mas que topa a gente fazer as inovações, é um parceiro que está junto e a gente consegue fazer muita coisa legal. Aqui, quando a gente está falando principalmente de buckle de mácula, que é uma técnica que a gente tem feito, fomos os pioneiros aqui no Brasil, não é uma técnica nossa, mas que nós somos, acho que, as pessoas que mais têm uma casuística atualmente aqui. E a gente, para falar sobre miopia, a gente tem que contextualizar um pouquinho, né? Que na epidemiologia tem esse artigo que é bem legal sobre o boom da miopia, que está aqui em cima colocado, e outros tantos, né? Mas a gente sabe que teve um aumento de prevalência nas últimas décadas, principalmente nos países asiáticos, e esse aumento é muito significativo, que se você considerar que em 1960, 10 a 20% da população chinesa era míope, hoje mais de 90% da população chinesa é míope, sendo que 20% são altos míopes, o que trazem perspectiva para complicações como descolamento de retina e baixa visual persistente, tanto que isso é hoje uma das causas, uma das maiores causas de baixa visual na China, né? De pessoas que não têm condição de exercer essa função. Na Europa e nos Estados Unidos, 50% da população adulta jovem é míope, e cerca de 27 a 33% no mundo hoje tem alta miopia. Então, é uma condição extremamente significativa. E a gente tem a miopia qualitativa, né, que é a miopia refracional, e a miopia axial, podendo ser de curvatura ou de índice, e temos a miopia quantitativa, que é quando você tem um olho alto, de comprimento grande, e alguns autores eles colocam como alta miopia acima de 4,5 graus de dioptrias esféricas, outros de -6 dioptrias esféricas, como eu já tirei desse artigo, então eu coloquei aqui o que ele colocou, sendo que considerada baixa miopia de -0,5 a -5,75 e acima desse número, alta miopia. Se a gente for pensar hoje no Brasil em termos de convênio médico, se alguém me corrija se eu estiver errado, é considerada alta miopia acima de 4,5 graus, inclusive tendo cobertura para cirurgia refrativa, esses casos acima de 4,5 graus. Mas o que interessa para a gente é que quanto mais alto o míope, quanto maior o grau, maior o comprimento axial desses pacientes, obviamente isso é causado pelo comprimento axial, então olhos acima de 26,5 milímetros são considerados aqueles olhos automíopes, e quanto maior esse grau, maior a probabilidade da gente ter os casos de miopia patológica, tá? Então, acima de 26,5 já é considerado miopia patológica. E nós temos os fatores de risco, que são os fatores ambientais e fatores genéticos. E dentre os fatores genéticos, a gente tem que lembrar que se a gente tem um parente míope, a criança vai ter 2 vezes chances de ser míope. E se você tem dois parentes, dois familiares míopes, você tem 5 vezes mais chances de se tornar míope e automíope, principalmente. E tem mais de 200 mortos genômicos associados, e eu coloquei aqui um pupurri, só para a gente lembrar, né, nessa época tão importante que a genética tem sido tão significativa e tão importante para a gente entender todas as doenças, né? Então, a gente tem aqui o PHX6, que é relacionado ao desenvolvimento ocular, o COL1A1, o LAMA, o COL18, que estão relacionados à produção de colágeno e matriz extracelular, o que vai determinar o afilamento escleral, o alongamento axial, os MMPs que estão relacionados a metaloproteinases, que é a remodelação escleral, que a supressão ela leva à degradação de colágeno e também progressão axial. Esse aqui, que é muito importante, que é o ZNF644, que está relacionado à miopia familiar autossômica dominante, esse CTN, PRSS 56, SLC, que estão também relacionados ao crescimento ocular, e o fibrilina 1, que está relacionado à síndrome de Marfan, que também são pacientes míopes, relacionados à própria síndrome. E outros fatores ambientais, que são os fatores relacionados a estilos de vida, uso de dispositivo eletrônico, atividades indoor, eh, leitura muito de perto, tudo isso propicia o crescimento axial. E a gente sabe que quando a cada uma
de uma dioptria de aumento na miopia, existe um risco de prevalência de miopia patológica de cerca de 67% no crescimento ao longo da idade infantil, da idade adulta. E a Sociedade de Pediatria, ela recomenda pelo menos 2 horas de atividade ao ar livre por dia, justamente para prevenir ou para diminuir o risco do desenvolvimento de miopia. Então, essa é uma informação para quem tem consultório, para que possa reforçar isso com os pais. Como definição, a miopia patológica, ela está relacionada à miopia, que desenvolve alterações como estafiloma posterior no polo posterior ou lesões atróficas cororetinianas e a chamada neuropatia miópica. Esses quadros são então chamados como miopia degenerativa ou a chamada miopia patológica, tá? Os achados são alterações degenerativas na esclera, na retina e na coroide, aumento do diâmetro anteroposterior, que vai levar a essa alterações estruturais da esclera, da coroide e da retina, né, muitas delas associadas ao estafiloma posterior e à tração vitreomacular. Aumento da região equatorial, que esse aumento da região equatorial é que vai definir e propiciar o desenvolvimento de látices, de pamistone, de branco sem pressão, e principalmente aquelas látices que às vezes não têm ruptura e elas criam ruptura, podem ser tanto pela atração vítrea quanto pelo enlargamento do olho, né, que é esse aumento na região equatorial, o alongamento posterior do globo ocular, que vai levar à ectasia escleral, e essa ectasia escleral, consequentemente, leva ao estafiloma, e a degeneração miópica por si, que quando você tem esse alongamento do globo para o polo posterior, você então tem essas alterações a nível da retina como atrofia macular, que pode ser progressiva nos olhos míopes que vão crescendo ao longo da vida, né? Então, a gente acha que a miopia o olho para de crescer quando a gente atinge a nossa maturidade, mas não, a gente sabe que, de repente, um olho muito míope num paciente adulto, ele pode, de repente, começar a crescer também e ir aumentando o grau e aumentando as alterações de fundo de olho, como a gente vai ver mais para frente. Isso pode levar atrofia macular progressiva, pode levar à formação de Lake cracks e até a mancha de Fuchs, que é o spot de Fuchs, né, relacionado a membranas neovasculares miópicas. E aqui, só para a gente ilustrar isso, né, então veja que o Dr. Fieldcroft, ele mostra com esses exames, porque essa imagem do olho, né, do globo bem bonita, mostrando o alongamento antero-posterior aqui, que está ligado a essas inibições das ligações covalentes do colágeno, e o paciente progressivamente desenvolve miopia patológica, né? Um aumento da região equatorial, então veja que é outro formato de globo, a gente tem um estafiloma posterior também, mas tem um olho mais bojudo na região equatorial, que vai levar a essas degenerações periféricas, e aumento na predisposição de descolamento de retina em cerca de 3%. E outros alongamentos que também não precisa ser sempre antero-posterior ou equatorial, o olho não tem uma forma ovaloide definida, né? Então, o estafiloma ele pode pegar em qualquer parte, por isso que às vezes quando a gente vai operar, a gente vê que a retina é mais fina de um lado ou é mais fina do outro, justamente por conta dessa ectasia que acontece, que leva ao estafiloma, e vocês podem ver aqui nesse exame de imagem um olho do tamanho dentro do normal, aproximadamente 22 milímetros, e aqui um olho muito longo, um olho amblíope, obviamente, mas mostrando um estafiloma posterior e meio lateralizado. Bom, o Curtin, ele classificou alguns estafilomas de acordo com o tipo de protusão na população japonesa. E isso é legal porque a gente vê muito isso no dia a dia, né? Claro que a gente não para classificar o estafiloma, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer. Então, seriam os estafilomas primários e estafilomas compostos, sendo que o estafiloma primário seria aquele que envolve todo o polo posterior, inclusive o discótico, ultrapassando as arcadas. O estafiloma tipo 2 ele envolve o disco óptico, mas não ultrapassa o disco óptico e pega as arcadas. O tipo 3 envolvendo somente o disco óptico. O tipo 4 disco óptico nasalmente. O tipo 5 é disco óptico inferiormente, como nesse caso aqui. Lembrando que esses casos podem, às vezes, na margem do estafiloma, fazer alguma solução de continuidade, um pequeno buraquinho e levar a um descolamento de retina. E os tipos compostos, onde você tem o estafiloma
que envolve o polo posterior e o olho também cresce mais para baixo. Então, é aquele estafiloma misto, né? Você tem dois estafilomas, um dentro do outro, que pode ser envolvendo mácula, envolvendo disco, meio anasalado ao disco, é aquele que a gente vê, às vezes, até o esporão escleral, como se você tivesse um estafiloma, esporão escleral e outro estafiloma, e o tipo 5, aquele que envolve muito mais e segue mais para trás. Que são olhos onde, às vezes, você tem na vitrectomia, um vítreo em camadas e mais denso que você vai tirando essas camadas. Você tem que tomar cuidado, às vezes corar mais de uma vez para ter certeza que você tirou a hialoide posterior que causa essa tração e ajuda a descolar a retina. É, Patológica, então, foi proposto pelo grupo do Ruiz Moreno que deveria ser dividido em três grupos, né? Aqui o QR Code na tela, tá, pessoal, para vocês fazerem a presença. Então, um grupo que está relacionado à atrofia miópica, a maculopatia miópica atrófica, um grupo relacionado à maculopatia miópica neovascular e à maculopatia miópica tracional, que não precisa necessariamente estarem associados. Então, pode ser só maculopatia atrófica miópica, só neovascular, ou neovascular associada à atrófica e tracional. Então, ele colocou esse sistema de classificação, que seria o componente atrófico, que seria A, o componente tracional T, neovascular N, sendo de A0 a A4, de T0 a T5, de N a NN2, mostrando que sem alterações miópicas na lesão atrófica, o fundo tesselatus, como a gente vê aqui. Então, assim, sem atrofia miópica, fundo tesselatus, onde você consegue ver uma rarefação difusa de epitélio pigmentário, fundo com áreas com atrofia local, que a gente já começa a perceber, áreas de patch, né, atrophic patches, que você vê essas atrofias um pouco mais marcadas, aqui crescente miópico já se torna um pouco mais evidente, né, em todos os casos, quando você começa a ter um comprimento axial bem maior, olhos com atrofia mais difusa, e olhos onde você tem uma atrofia macular completa, envolvendo já todo o polo posterior. Em termos de achados do OCT, quando a miopia degenerativa ela acontece, né? Quando você tem o comprimento axial, como a gente falou, e o erro refracional, e a coroide ela é marcadamente mais fina nos olhos de alta miopia. Então, aqui é um olho que não tem alteração miópica, a gente tem uma coroide mais próxima do normal. Aqui um olho já com fundo tesselato, veja que a coroide ela já fica mais fina, com atrofia difusa, a coroide se torna ainda mais fina, e quando você tem atrofias em PET, né, atrofias coroidianas focais, a gente vê essa atrofia tanto a nível de pele pigmentário quanto aqui na região da coroide, e quando a gente tem atrofia macular, a gente já tem uma desorganização muito maior, tanto da retina externa EPR e da coroide também. A gente tem que lembrar que a atrofia ela pode ser progressiva, quanto no follow-up desse caso, e ela vai aumentando ao longo dos anos, e também a gente pode ter coexistência da neovascularização. Então, sem neovascularização, Laker crack, tá? A presença de Laker crack, que são essas fraturas na membrana de Bru, elas são um fator predisponente para a membrana neovascular. E a membrana neovascular, ela pode acontecer com uma hemorragia retiniana, ou às vezes ela pode acontecer sem nenhum achado visível ao fundo de olho. Então, ela é fundamental que no caso de um paciente que tenha queixa de metamorfopsia, que seja míope, ou que te traga que ele teve uma baixa de visão, que a gente realize a tomografia de coerência óptica para investigar esse paciente, porque você pode estar diferente de uma membrana miópica e membranas miópicas, elas cicatrizam muito rápido e deixam baixa de visão significativa. Então, às vezes, o paciente pode sair de 20/20, 20/30 para 20/200, ou às vezes até conta-dedos, secundariamente a uma membrana miópica, que com o tempo acaba levando essa mancha de fluxo que a gente chama, que é essa hiperpigmentação na região foveal secundária a uma membrana e que leva a uma baixa de visão significativa. A gente também tem que ter uma devida atenção, porque nem toda hemorragia retiniana é uma membrana miópica. Por isso que o OCT é tão importante e também o OCTA hoje em dia,
porque o OCTA permite que a gente identifique a neovascularização da membrana, né? E não só o aspecto do modo B, que a gente vai ter o aspecto anatômico de sobrelevação da região da membrana miópica. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma hemorragia retiniana, ela pode acontecer porque formou uma Laker crack ou porque a Laker crack aumentou, tá? Sem ser patológico. E aqui a gente tem uma hemorragia que a gente vê a angioflúor, e quando a gente faz o OCT, a gente vê que tem hemorragia retiniana aqui, mas a gente não vê nada elevado sugerindo a membrana aqui e nem no OCTA, tá? Então, geralmente, a gente só observa. Eu vou pedir para quem tiver, por gentileza, com o áudio ligado, por gentileza, você pode, por favor, fechar seu áudio? Está entrando um pouquinho aqui, Natália. Está entrando um pouquinho aqui na aula e eu não estou conseguindo fechar. Então, Natália, por gentileza, fecha seu áudio. Então, a gente vê que não define uma membrana neovascular aqui no ACTA. Então, é sempre importante, essas membranas, elas desaparecem sozinhas. É importante que você monitore o paciente, né? Claro. Mas muitas das vezes, melhorando a hemorragia retiniana, melhora também a acuidade visual. Outros achados que a gente tem, que foi possível com a tomografia de coerência óptica, é a visualização da atividade da membrana. Então, aqui a gente tem uma membrana neovascular e aqui a gente tem líquido sobre a membrana, né, identificando que ela está ativa. Outras membranas de aspecto cicatricial e membranas também já com atrófico, com estágio atrófico, com atrofia coreo-retiniana associada. Porém, algumas vezes a membrana, o paciente chega já com um estado desse e às vezes queixando que ele é recente. Eu sempre acho que vale a pena fazer uma prova terapêutica, tá? Pelo menos a gente faz uma aplicação que muitas das vezes a gente melhora. E outra coisa, não se detenham, não façam só um corte horizontal, um scan horizontal para poder investigar a membrana neovascular. É importante que a gente faça um scan vertical e horizontal ou mesmo um radial, porque às vezes você não está vendo líquido aqui, nesse caso. Claro que eu sei que aqui é uma membrana cicatricial, tá? Mas às vezes a gente não está vendo o líquido no scan horizontal e a gente vai achar o líquido em um outro scan. E lembra de considerar sempre a queixa do paciente, como eu coloquei. O ACTA, ele foi bastante importante, né? Tanto para a gente ver fluxo, como determinar essas membranas neovasculares, justamente pela possibilidade de leitura da velocidade do eritrócito dentro do vaso. E vários artigos eles já mostram como é importante a gente associar a avaliação multimodal e a tomografia de coerência óptica na investigação das membranas miópicas, tá? Então, como esse caso aqui para ilustrar, que aqui é um caso de hemorragia, mas veja que dentro do ponto a gente tem uma lesão branca acinzentada embaixo da hemorragia, e isso reflete uma membrana neovascular, tanto na tomografia de coerência óptica quanto no CT. E lembrar que 5 a 10% das membranas neovasculares acontecem em olhos míopes com ou sem alterações degenerativas de polo posterior, tá? E a incidência é de torno de 60% acima de 50 anos. Então, por favor, considerem a queixa do paciente. Aqui um caso de vida real, um caso nosso, que é um paciente que tinha Laker cracks, tinha atrofia, alguma atrofia de fundo de olho, de mácula, né, atrofia retiniana, e aqui o ACT mostrando, ó, líquido e uma membrana neovascular. E no OCTA também a gente consegue definir a membrana neovascular aqui. O paciente foi tratado com anti-VEGF e essa membrana passou de um estado ativo para o estado cicatricial e também com uma diminuição do tamanho do complexo neovascular no OCTA. E também até a função na microperimetria desse paciente melhorou depois que a gente tratou. Então, como eu disse aqui também, nunca façam só um scan. Veja aqui que no scan horizontal eu não teria achado essa membrana, num paciente com queixa, mas cujo scan vertical a gente conseguiu identificar a membrana neovascular e que depois de tratada a gente teve uma melhora tanto no scan horizontal que permaneceu o mesmo, quanto no scan vertical a gente conseguiu identificar, passou de ativa para uma forma cicatrizada, tá, gente? Outros achados que a gente pode ter na miopia patológica são essas cavitações intracoroidianas, né, que pode ser na região macular ou eh, na região peripapilar, e às vezes até fora mesmo, mas no polo posterior. É uma escavação focal da coróide, só a coróide é afetada, sendo que a retina
sobre ela é normal e a esclera subjacente também é normal. Então, aqui, ó, uma cavitação foveal, às vezes a cavitação acontece bem embaixo da fóvea, aqui é parafoveal. E aqui outros casos mostrando cavitação peridiscal. Então, é esse aspecto que às vezes a gente pode não saber o que que é, mas esse aspecto, então, é uma cavitação esclero, corujano, desculpa. E lembrar sempre do dome shape mácula, que acredita que seja uma, um efeito de proteção de olhos muito míopes. Quando você tem o alongamento, o que que você faz? O olho naturalmente vai ficando mais fundo, e aí você tem as forças antero-posteriores e as forças vetoriais, como a gente chama, que puxam essa esclera para trás e puxa a retina para frente, e às vezes ela não consegue ficar na posição como a gente vai ver mais para frente. Então, que o dome shape seria essa protusão de fora para dentro, trazendo a coroide em relação à retina, como um aspecto de proteção, mas muitas das vezes o dome shape ele faz esse descolamento seroso, né, esse líquido subfoveal aqui em descolamento seroso, que é muito difícil de tratar. Isso às vezes traz uma baixa de visão para o paciente, mas a gente tem que monitorar esses casos, fazer o OCT, fazer o CTA, ver se não tem neovascularização. Se tiver neovascularização, sim, a gente pode tratar, mas que muitas das vezes, sem neovascularização, a gente não tem nenhuma outra conduta e esse líquido vai embora paulatinamente, muito devagar, e pode permanecer por anos. Tá? Então, só lembrar dessa outra condição. E lembrar das forças vetoriais que esse grupo da Paroline, com Rino Franzini, eles têm trazido com vários artigos, né? Acho que a doutora Bárbara Parolini hoje é a pessoa que mais fala sobre buckle de macro, junto com Errab e o professor François Devan, que a gente tem, então, essas linhas que mostram essas forças vetoriais, tanto antero-posteriores, né? Que seriam as forças, quanto as forças antero-posteriores, póstero-posteriores e laterolaterais, que seriam as forças aqui que a gente pode ver centrífugas, centrípetas, né, que vão ajudando ao olho a se distender, é, como nessas imagens que eu mostrei previamente para vocês, que não é desse mesmo grupo. Então, baseado nesse conceito, né, e nessas forças vetoriais, eles colocaram uma proposta para a gente poder classificar a miopia tracional miópica usando essas forças vetoriais perpendiculares e tangenciais, onde a gente teria as alterações internas e externas da retina, alterações predominantemente da retina externa, esquise macular e descolamento macular associado ou não a buracos maculares internos e etc. Tá? Então, não vou me ater a isso com detalhe, a gente pode falar isso num outro momento, mas o que eu queria chegar era justamente aqui nessa classificação de miopia tracional miópica, onde a gente vai ver essas alterações que são importantes na indicação cirúrgica quanto na indicação de segmento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem naquela classificação inicial que a gente estava falando de forças tracionais, né, que é onde a gente teria foveosquise, só foveosquise da retina interna ou da retina interna e da retina externa, como a gente vê aqui. Então, isso é uma foveosquise, tá? Que nesse caso a gente já tem um cisto maior aqui, parece que tem já um buraco formado, mas é só o corte, a gente não tem ainda um buraco formado nesse caso, mas tem, vejam, uma membrana epirretiniana que ajuda a formar essa tração paralela aqui na superfície da retina, além da tração posterior. Foveosquise na retina interna e na retina externa, e aqui o vítreo aderido também, mostrando que esse olho está tendo um comprimento axial posterior e com a força vítrea puxando ele para a cavidade interna, então o que faz aumentar a esquise, não só a necessidade da retina de acompanhar o olho que está crescendo, mas também a força antero-posterior do vítreo puxando, que ajuda a aumentar. Lembrar que essas esquises, elas podem permanecer com o paciente com visão boa por muito tempo, mas a gente tem que monitorar esse paciente porque ele pode evoluir com essas alterações que a gente vai mostrar aqui, é, e pode, às vezes, formar buracos de mácula. E essas esquises, às vezes, elas podem ser adaptativas. A esquise pode começar porque o olho está crescendo
porque o vítreo está puxando, mas às vezes ela se acomoda. Então você pode fazer o OCT depois de um tempo no paciente e a esquise se acomodou. O problema é que às vezes a esquise acomoda, mas o olho depois tem um estímulo para crescer de novo, e aí traz outras complicações. Então, também foveosquise com buraco, com descolamento seroso, né, com descolamento da área foveal, foveosquise com buraco lamelar interno, né, com buraco interno, que ainda não rompeu o folheto da retina interna aqui, e foveosquise já com a formação de buracos de mácula e buraco de mácula com descolamento da retina associado, porque acaba infiltrando e levando descolamento do polo posterior e às vezes um descolamento total de retina. E veja nesse caso ó, que o vítreo ainda não está solto, né? O vítreo ainda está aderido, ajudando a promover essas forças que vão ajudar a piorar ainda mais esse quadro, ou progredir o quadro, né, no caso. E o manejo cirúrgico desses casos, principalmente quando a gente tem uma foveosquise bastante importante, ou às vezes um buraco de mácula é, interno formado que você vai operar, se você faz a vitrectomia, você tira o vítreo e faz o peeling dessa membrana epirretiniana, às vezes você, na realização desse peeling, você pode abrir e romper o buraco, fazer um buraco de mácula. E quem aqui, né, mais velho, que eu já opera, sabe, né, não sabe o quão complexo às vezes é fazer uma cirurgia de buraco de mácula num olho que é muito míope, com uma retina muito fina. Às vezes você vai tirar, você faz um touch, machuca a retina, então é bem complexo e a gente tenta evitar isso ao máximo. Então, aqui só mostrando para vocês uma vitrectomia, onde no caso a gente fez a técnica de foveal sparing, né? Ou seja, a gente está tirando a membrana, tirando a limitante aqui em volta da região foveal, mas veja que sem tirar a limitante exatamente da área foveal. Então, a gente está tirando em volta e vai deixar esse flap aqui nessa região justamente para tentar prevenir, para tentar proteger eh, essa área central de que a gente tem uma complicação em abertura desse buraco. Aí a gente finaliza com a troca, tá? Então, essa é uma técnica que é bem interessante. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um buraco de mácula, já a gente não consegue fazer, a gente tem que fazer o peeling, né, no caso, e a gente tem várias técnicas. Então, aqui a gente segue a técnica do buraco de mácula mesmo. Às vezes o olho é muito longo. Se o olho é muito longo, a gente tem instrumental específico para olhos muito longos, então a soft tip é maior, a pinça também é maior, e o que você pode fazer como dica, se você estiver tendo dificuldade de acessar o polo posterior, é tirar o trocar, que você ganha alguns milímetros e às vezes consegue fazer com que o seu instrumental chegue lá embaixo. O professor Erraba, ele fala também que ele usa o depressor escleral, às vezes, para trazer do polo posterior um pouco para poder fazer a manipulação e fazer o peeling mais fácil em olhos muito longos. Mas aqui o que a gente vai fazer é vitrectomia, usando o peeling de membrana delimitante, como a gente fez com foveal sparing, ou você pode fazer isso com o peeling tradicional, ou peeling com flap invertido, para manter o flap ali sobre a região do buraco, ou vitreco com membrana amniótica, que hoje tem sido cada vez mais falada, ou até um transplante de retina. Esse aqui é um caso que eu vou passar mais rápido. É um caso que eu fiz um transplante de retina num olho muito míope, então a gente fez a vitrectomia, vejo que ali está o buraco de mácula. Essa paciente tinha também um descolamento de retina. Então, o que a gente fez foi abordar a vitrectomia e a gente faz a troca com uma pressão mais alta daqui a pouco para fazer a troca e reposicionar a retina. A gente faz laser ali na região, o laser ficou um pouco mais marcado, esse foi o primeiro que eu fiz. Então a gente faz laser em volta para você poder então entrar com a tesoura e fazer o flap, retirada da retina. Mas aqui primeiro eu estou corando, fiz o peeling da limitante, ali eu fiz o peeling sobre sem perfluor. E aqui eu vou, então, eu deixei a retina infiltrar de novo. Eu tinha feito troca para baixar, mas deixei a retina infiltrar. E aqui eu estou fazendo a secção da retina, né, para usar esse pedacinho que eu vou transplantá-lo para a área da região do buraco de mácula. Então, aqui eu estou seccionando. E aqui, né, lógico, né, eles falam que a gente precisa trazer ele escorregando para baixo, mas era o primeiro, retina descolada,
Então, acabou que eu trouxe o flap com a pinça mesmo. E aqui eu estou trazendo o flap, acho que eu já coloquei o flap ali na. Oh, não ficou muito bom para ver. Eu não estou conseguindo acelerar. Estou puxando o flap lá para baixo. Enfim, aí a gente coloca o flap lá no buraco e aí vai proceder a troca fluido-ar. E aí a gente finaliza a cirurgia com laser 360, laser em todas essas áreas. Aqui só ajeitando um pouquinho o flap que foi colocado para terminar a troca. E ó, o flap tá. Ah, desculpa, não, eu terminei a troca, perdão. Perdão, perdão. E aqui, ó, tô trazendo o flap para a região macular. Me confundi aqui, gente. A visualização tá sob ar, né? Um pouquinho ruim. Mas aí, ó, trazendo o flap, colocando o flap, então, na região do buraco ali. Ó, tá lá o flap, colocadinho, bonitinho. Tá lá o flap. E aí a gente termina a troca. E aqui termina o laser. E aqui a gente vai terminar, no caso, sob óleo de silicone, nesse caso, tá? Então, esse aqui, desculpa ter confundido ali. E outros casos que a gente tem feito também com com descolamento de retina com buckle de mácula, né? Quando que a gente indica isso? O primeiro caso que a gente fez foi uma moça automíope com descolamento de retina. Esse aqui é um caso de uma paciente que teve uma falência de descolamento de retina. Veja que ela tem um descolamento no polo posterior, justamente onde o olho é mais longo, tá? O ultrassom mostra que o olho tem 30,83 milímetros e nem e mostra que o estafiloma ele joga o olho lá para trás, nem é tão marcante aqui no caso nessa imagem que a gente conseguiu pegar, mas o polo posterior, ele realmente faz aquele estafiloma do tipo 2 que a gente viu lá na classificação, e aqui o descolamento de retina dessa paciente. Então, nesses casos, o que que a gente vai fazer? Se você vai fazer vitrectomia de novo e colocar óleo de novo, ou colocar gás novamente, muitas das vezes não fica a retina, porque o olho cresceu e ele está lá no fundo, né? Então, por que que isso acontece? Porque você tem esse comprimento axial aumentado, você tem essas forças mecânicas do estafiloma posterior e você tem uma função pobre do epitélio pigmentário. E isso traz um risco maior de insucesso cirúrgico. Então, essa técnica do buckle de mácula, qual que é a proposta? É que você coloque o buckle, né? Você coloque essa introflexão embaixo da mácula, trazendo anteroposteriormente, desculpa, do posterior para o anterior, você traz a parede escleral e a coroide em direção à retina. Então, você apoia essa região, trabalha melhor, e isso vai evitar que esse olho cresça e a retina redescolhe, ou que essa força perpendicular e tangencial, que ela não mantenha a retina colada ali naquela região, tá? Então, o que a gente fez nesse caso, opa, cadê a cirurgia? Aqui. O que a gente fez nesse caso foi justamente isso. Então, a gente criou um buckle de mácula, que é o que a gente tem usado aqui. Então, a gente posiciona o buckle ali, está embaixo da região foveal. A gente sutura, então, o buckle à parede escleral. E aí a gente procede a vitrectomia. Normalmente, nesse caso, como era um descolamento só no polo posterior, o que a gente fez foi fazer uma retinotomia, aspirou, fez a troca fluido-ar, a chandelier ajuda bastante aqui, e terminamos esse olho sob óleo de silicone. E aqui o resultado final, lembra que tinha um descolamento aqui nessa região, e aqui mostrando a retina colada. O olho já é submetido a 2 cirurgias prévias, né? Então a visão final foi 20/200, mas ainda é uma visão funcional para essa paciente que o outro olho era ruim. E aqui é um outro caso, né? Uma paciente de 44 anos que olha que tinha um buraco de mácula com descolamento do polo posterior aqui, um descolamento envolvendo quase toda essa região, e que tinha um olho de 32,99 milímetros, olha como é que o olho é grande aqui para trás. E essa moça, a gente só conseguiu fazer o ACT dela colocando a lente de contato, isso é uma dica, tá? Olho muito míope, que fica difícil você fazer o ACT, pede para a paciente colocar a lente de contato, que aí você consegue chegar
com o scan lá embaixo, não fica tão bonito, mas a gente conseguiu pegar o buraco de mácula aqui. E aqui a técnica cirúrgica, que vocês já podem ter visto, a gente colocando o buccal dessa paciente, ali a gente movimentando o buccal, a gente fez o ultrassom para ter certeza, olha a retificação do polo posterior aqui. Depois a gente procede a faco, normalmente fizemos a vitrectomia, curamos, fizemos o peeling da limitante interna para tratar o buraco sem perfura, eu prefiro fazer assim, eu acho mais fácil na minha mão. E aqui o resultado final da paciente a retina colada, a movimentação boa, o paciente não teve diplopia nem nada. Muito bem. E aqui o resultado, aqui é o antes, aqui é o após, mostrando que o banco, que o pré-operatório, né? Aqui o pós-operatório com gás. E aqui nesse caso dela, a gente teve um buraco macular com fechamento grau 2, que é quando você reaplica as bordas, mas o buraco não fechou totalmente. Ela ficou satisfeita, ela tem 20/80 de visão, e a gente acabou não abordando de novo, porque ela não quis reabordar esse olho. E aqui outros casos onde a gente não precisa fazer vitrectomia. Veja aqui, ó, aqui a gente tem um descolamento do polo posterior com buraco de mácula no OCT, mas melhor identificado aqui, ó, quando os camparam. Mas esse caso, se a gente for seguir a classificação que eu acabei passando por ela, que está aqui, ó, que a Caroline também propõe, né, quando observar, quando realizar a vitrectomia, quando colocar só o mácula buccal ou mácula buccal com vitrectomia, quando você tem o vítreo interferindo aqui. Quando você tem só o descolamento subfoveal, ou então um, um um descolamento de polo posterior sem o buraco de mácula, a gente poderia colocar só o buccal, por exemplo. Mas nesses casos a gente tem a indicação ou de vitrectomia ou de colocar só o buccal. Mas, por exemplo, nesse caso aqui dessa paciente que tinha uma tração que a gente não considerou muito grande nesse caso, e a paciente não queria fazer vitrectomia, mas olha que olho fundo, né? Como é que se opera um olho desse e acha que a retina vai ficar colada sem o apoio? É isso que a doutora Bárbara fala, né? Que essas forças, como é que a retina está aqui em cima, você vai jogar lá para baixo, ela vai tender a voltar de novo. Então, que o buckle seria interessante nesse caso, e aqui, ó, o posicionamento do buckle, aqui que a gente não fez vitré, fez só o buckle, então o olho era muito longo posterior. Com o buckle, a gente retificou esse polo posterior, e isso, tenham paciência, né, porque não é de um dia para o outro que esse líquido vai reabsorvendo, ele vai reabsorvendo paulatinamente, então veja que ele vai, até ele assentar. Mas nesse caso, a gente vê até que teve a melhora do descolamento do polo posterior na própria imagem do OCT, ó, tá vendo? Aqui nesse caso, ela acabou piorando a esquise um pouquinho, a gente acabou operando esse olho também com vitrectomia, ficou bem, tá estável, mas sempre lembrar disso. E quando né, tem uma crítica de alguns colegas em relação ao buccal de mácula, e eles acabaram de publicar agora em julho de 2024 esse estudo, onde eles compararam o olho com buccal e o olho contralateral que não foi operado, e foram 116 olhos de 66 pacientes, mostrando que os olhos que tinham sido operados com buccal e os olhos que não tinham sido operados e estavam em follow-up, a progressão da atrofia retiniana, ela foi semelhante, até um pouquinho maior no grupo controle, no grupo não operado, que no grupo com buccal. Então, não necessariamente que é o buccal que leva à atrofia, mas a atrofia vai existir naturalmente, como eu mostrei para vocês naqueles slides lá do início. E aqui, lembrar sempre de olhar o olho contralateral. Esse é o olho contralateral da última paciente que eu mostrei para vocês. Olha aqui como é que esse descolamento, o olho do polo posterior, ele vai aumentando, ele vai progredindo. Ó, 2022 ele era assim, 2024 ele acabou descolando todo o polo posterior. E o que foi interessante nessa paciente, que ajudou a gente a aprender, né, e a questão que eu falei para vocês, que a esquise, às vezes, ela compensa, é que você tem a esquise, aqui ela tinha um descolamento subfoveal também, que aumentou, e a gente propôs cirurgia, ela não queria ainda, olha a evolução. E acabou que esse olho adaptou, ó, janeiro de 24, o olho adaptou a esse descolamento foveal, porém em maio ele descompensou totalmente, a gente acabou operando essa senhora agora, há alguns meses atrás. E a gente até publicou esses dados, esse é o nosso QR Code, se alguém tiver interesse em ler esse artigo. E era tudo isso que eu tinha para falar para vocês hoje, lembrando que a miopia é uma causa importante de cegueira, é uma causa importante de complicação, então a gente tem que tomar cuidado, fazer o segmento desses pacientes, olhar bem a periferia, tratar
látices que tenham buraco, né? E tomar cuidado com laser para não fazer um laser muito forte e nem muito laser de uma vez só, porque às vezes você pode induzir, inclusive, a formação de membrana epirretiniana, e aí aquele olho, aquela ruptura que você tratou, que você estava evitando uma cirurgia, você acaba tendo que vitrectomizar para tirar uma membrana epirretiniana. E lembrar que os olhos muito grandes, o buco de mácula pode estar indicado. Obrigada, gente. Era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. E eu agradeço quem ficou na aula com a gente até agora. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, acho que os áudios estão fechados. Se alguém quiser fazer algum comentário de técnica ou a maneira como aborda, o que prefere, eu acho que poderia ser rico para a discussão. Oi, Fran. Oiê, Bom dia, quem não estava no comecinho. Então, a aula é sensacional, né? Hoje está muito. A miopia está sendo cada vez mais estudada. Lá no Retina tinha sessões de miopia, né? Muito falando também da propedêutica na miopia, da multimodalidade na miopia aí. Os OCTs cada vez apresentando mais funções para a gente estudar melhor o polo posterior. Tem umas imagens em 3D que eles apresentaram lá que são muito legais. inclusive para Né? qualificar o vítreo, né? Quantificar o É, vítreo, interação de com a vítreo. alteração de vítreo, do estafiloma, você faz o 3D ali mostrando como é que tá o estafiloma de maneira bem legal. Então a gente está cada vez tendo mais pacientes nessa situação de miopia e realmente é um caso sempre desafiador, né? Essas máculas míopes são sempre desafiadoras. Alguns casos, quando o estafiloma está muito grande, às vezes eu opto por, quando tem buraco macular, pelo óleo de silicone, por causa da tensão superficial do gás, com resultados interessantes, mas é sempre um desafio tanto é, mostrar para o paciente a propedêutica quanto também o manejo do alto míope, né? Você falou tudo, as classificações agora estão super legais também para a gente poder conduzir os casos. Então tá tudo muito legal, né? Eu acho que eu não tenho experiência no banco de mácula, acho muito legal ver suas aulas aqui. E é, mas é um caso que até o instrumental é difícil. Algumas dicas é tirar o trocáter. Algumas vezes quando a pinça não chega, aí acaba chegando quando você tira ali o trocáter. E é isso. Acho que é sempre se a gente pensa duas vezes para operar um caso, no míope a gente pensa quatro, né? Porque é sempre complicado. Eu tenho casos que não ficaram tão legais, casos de que entra com um buraco pequeno, sai, acaba evoluindo com um buraco maior, ou entra sem o buraco e acaba evoluindo com o buraco. Então é sempre complicado esse manejo do alto míope. Mas a gente aos poucos vai pegando um pouco mais de jeito para esses olhos maiores aí. Obrigado, Cláudio, mas é isso mesmo, né? Assim, é muito delicado, né? Eu quis colocar outros vídeos, eu fiz um popurrí dessa aula que eu já montei ela algumas vezes de forma diferente, mas para que eu pudesse contextualizar um pouco tudo aqui, pensando, né, eu sempre penso que tem gente que não tem muita intimidade ainda, mas que, né, e tem outras pessoas que são mais experientes, então que sempre é importante contextualizar toda a questão da miopia para poder falar de técnica cirúrgica. Claro que tem outras técnicas de abordagem que a gente poderia ter mostrado, mas o tempo também fica muito pesado para isso. O Alexandre Souto comentou também para lembrar do Dr. Brian Ward, e realmente, Alexandre, aqui eu tinha um slide falando, né? A técnica de Buckle não é uma técnica recente, foi descrita pelo Dr. Skepping lá em 1957, se não me engano, e foi ele o primeiro que propôs isso, né? Então, eu estou falando, não estou falando de buckle radial, né? No caso do buckle que a gente usa para descolamento de retina, mas o buckle colocado debaixo da mácula mesmo, né? O outro buckle ou faixa, sem dúvida, de sobremaneira, que tem sua importância. E falando do Dr. Brian Ward, que foi um dos entusiastas nos Estados Unidos do buckle de mácula. E eu estou compartilhando com você aqui o QR Code, se você quiser abrir.
no seu privado, que é esse nosso artigo que foi publicado no International Journal of Retina in Vitro, que é a nossa revista da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. Ele descreve também como é que a gente faz o buccal de mácula, tá? Abenor, depois você, Fred. Bom dia, Francine. Bom Primeiro, dia, querido. parabéns pela aula, foi uma aula muito completa, né? Falando desde a parte inicial da descrição das lesões até o banco de mácula, foi uma aula muito completa. Assim, só acrescentar, talvez, que a questão da membrana no míope, ela é uma membrana de baixo fluxo, né? Então, normalmente, ela é uma membrana mais fácil de tratar que uma membrana de DMRI, por exemplo. Dificilmente você precisa fazer um treatment extend e tratar muito tempo. Tem alguns pacientes que sim, precisa, você tem que ficar tratando muito tempo, mas a maior parte você resolve ali com 3 injeções e normalmente você não tem que retratar, mas tem que acompanhar porque às vezes pode sim voltar. Outra coisa, quando você tem aquelas lesões de um lado só, lembrar de pique, né? Aquelas lesões atróficas, porque é um diagnóstico diferencial, né, em pacientes jovens, altas míopes, que pode dar aquelas atrofias que vão crescendo ao longo do tempo. Às vezes a paciente teve uma pique, você olha lá, parece um birdshot, só que tem as características epidemiológicas de pique. Então, só essa observação. Agora também no Neuretina, né, assim, foi bem falado que é, parece que essa questão da inflamação antes das lesões é mais comum do que parece. E assim, tem esse problema que esses pets eles começam a crescer e você não tem o que fazer. Assim, eles vão crescendo, você vai acompanhar o paciente por 20 anos, uma hora você vai pegar a mácula e o paciente vai ter uma baixa de visão muito importante. Né? Então, são casos assim complexos, você não tem tanto o que fazer quando chega nessa fase degenerativa forte. E outra coisa, não sei se a Francine concorda comigo, mas às vezes você olha, quando o estafiloma posterior está pegando exatamente na mácula, mesmo que a mácula não esteja tão prejudicada, mas o fato dela ficar inclinada, isso aí dá uma distorção visual muito grande. Então o paciente tem uma baixa de visão que é desproporcional com os fotoreceptores, mas é proporcional com a anatomia, né? Porque a retina ficou inclinada. Mas E é mais basicamente é isso. fácil de fazer Parabenizar, dome shape Francine. Foi. nesses pacientes, né? Mais fácil de fazer dome shape nesses pacientes também, quando eles têm essa mácula inclinada, que é aquela coisa, né? Você olha, às vezes o paciente não é míope e a fóvea está na margem do estafiloma que vai descer, né? Então É, é bem difícil. Eu tenho feito em alguns pacientes aqui, mais para segmento mesmo de paciente automíope, porque o paciente traz uma queixa de visão, que nem sempre é uma queixa de visão que você consegue resolver, né, refratando, né? E é por alteração estrutural. E aí você vê realmente que esses olhos crescem. Então, de repente, há 2 anos atrás ele tinha 31,2, aí depois ele tem 31,7. E você não tem nada para prevenir o crescimento desse olho, né? E o que seria interessante a gente saber, né? Se, por exemplo, a gente usa atropina em criança para prevenir o crescimento, mas aí é uma questão de miopia refracional para diminuir a indução, né? Não é mecânico. E o que que a gente faz com o paciente que cresce mecanicamente? A Parolin tem falado hoje que talvez o banco deveria ser preventivo até para você evitar que esse olho crescesse. Mas lógico que a gente entra numa outra complexidade de discussão. Mas você tem razão em tudo que você falou, e membrana miópica é isso mesmo, né? Por isso que eu falo que a gente tem que investigar. Eu muitas das vezes já sentei no OCT antes, né, da gente ter esse aparelho mais novo, mas já sentei no CT eu mesma para ir lá e fazer o corte, colocar o corte em posições variadas para poder achar a membrana que não era consistente de você ter queixa e não tá achando nada. Então, isso também é importante, principalmente, gente, quando vocês vão fazer o pedido de uma tomografia, de qualquer exame ou para qualquer exame, coloquem a sua indicação cirúrgica, então a sua indicação de exame. Por exemplo, já tem gente que manda só assim, solicita OCT. Mas solicita OCT por quê? Qual que é a sua suspeita diagnóstica, né? Isso ajuda se é o médico que vai fazer, ou se vai laudar, ou o técnico que vai saber aonde está a lesão, o que que você está procurando, né? Então, facilita um pouco a vida para você poder também ter um exame compatível com aquilo que você deseja, né? Que você espera ver na imagem de volta. Mas obrigada, viu, Abenor? perfeito, Francine. Fred? Bom dia a todos, bom dia, Francine. Bom Parabéns dia, pela querido. aula, sensacional a aula, viu? Obrigada. Fran, eu queria colocar em discussão aqui, você respondesse, os colegas aqui também respondessem, do ponto de vista prático. Na prática, a gente atendendo um paciente ali, fizemos o exame, fizemos o ACT, um paciente que tem alta miopia, uma miopia patológica.
e tem retinosquise, ele tem uma retinosquise macular. Do ponto de vista prático, o Cláudio comentou, quando a gente vai indicar cirurgia no paciente não míope, a gente pensa 2 vezes, no paciente míope tem que pensar 4 vezes. Do ponto de vista prático, quando indicar a vitrectomia em um paciente com retinosquise macular secundária a uma miopia patológica? Então, eu acho que sim, pelo menos o que eu sigo é a acuidade visual. Se o paciente tem acuidade visual e a acuidade visual está estável e ele não está evoluindo com o OCT seriado, eu tento observar, justamente porque você viu aquele outro caso que eu mostrei, né? A paciente adaptou. Então, você fala assim, como é que eu vou aguentar se o paciente vai adaptar ou se não vai adaptar? E eu acho que você tem que sentir muito isso com o paciente, não tem uma regra, Fred, é uma coisa difícil de falar, mas eu tento observar pelo menos uns 3, 4 meses e vejo se está tendo diferença. Se está tendo progressão com baixa de visão, aí sim tem indicação cirúrgica, mas se o paciente está estável, a esquise pode ficar estável por muito tempo. E aí, o que eu preferiria seria fazer FOV sparing nesses casos, porque às vezes você vai manipular a esquise e você, de ficar tracionando, você pode acabar fazendo algum buraco ali. Então, pelo menos é assim que eu tento fazer nos meus pacientes aqui. Não sei se eu Excelente, respondo. Fran. Alguém tem alguma outra conduta diferente? Então a Fran já faz uma avaliação seriada. Se a retinosquise está estável, visão estável, não necessariamente há uma indicação de vitrectomia, né? Isso Uhum. é complexo mesmo. Muitas vezes você vê a esquise ali, o paciente está satisfeito com a visão, você vai indicar a cirurgia. Então, por isso que eu queria colocar em discussão aqui, se alguém tiver alguma opinião diferente. Acho que não. Acho que estamos sem Excelente, opinião Fran. diferente. Obrigado, Fran. Imagina, querida, até dia 25 Exatamente, aguardo você aqui. estaremos aí. Beijão, viu? Gente, obrigada. Eu vou só responder um comentário aqui do Alexandre novamente. Alexandre, realmente, assim, alta miopia, né, que a gente considera como miopia patológica, são esses olhos acima de 26,5 milímetros, né, ou 27, enfim. É, tudo vai de escola, né? Até os artigos às vezes não são tão consistente com o que é considerado alta miopia, se é 4,5, 5, 6, então a gente tem esse espectro entre 4,5 e 6 de dioptrias esféricas. Mas eu sempre coloco com muito cuidado a técnica preventiva, porque a gente pode pensar que a gente pode colocar, fazer essa técnica preventiva em todo mundo, né? Então, assim, não é colocar um buckle de mácula, não é tecnicamente muito difícil, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o buckle pode deslocar, você pode ter uma infecção, você pode ter uma extrusão, você pode ter uma hemorragia coroidiana, dependendo do tamanho desse olho, o quanto você vai diminuir. Você tem que saber a posição que você vai colocar, não é uma regrinha simples, não é uma uma receita de bolo que serve para todo mundo. Então, a gente tem algumas intercorrências. Então, eu acho que é legal você pensar, não, esse olho está crescendo e eu vou pensar em colocar um buckle ali para poder proteger esse olho de crescer. Então, acho que essa ideia do Dr. Brian Ward é fenomenal, né? Isso que ele fazia, mas o paciente também tem que comprar essa ideia junto com você. E outras coisas que a gente pode ter é diplopia, né? Você pode ter diplopia horizontal, e vertical, você pode deixar o olho um pouco estrábico, dependendo da posição que você coloca, porque você está colocando isso entre músculos e colocando na região subfoveal. Então, na hora que a gente fala no preventivo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para trazer isso, né? Mas eu acho que é uma ideia mesmo, dependendo de como está, qual é a característica, é isso que a gente tem que fazer, como naquele caso que eu mostrei, a paciente acabou indo para vitrectomia, quando de repente a gente poderia ter evitado uma vitrectomia e ter mantido esse olho estável, com a visão melhor, eh, sem ter feito a cirurgia em si, se a gente tivesse colocado um buckle, né? Mas nem sempre o paciente compra com você essa ideia. Então, eu acho que toda cirurgia, ela precisa ser dividida com o paciente, porque o paciente tem que saber das complicações e a gente tem a nossa responsabilidade, mas eles têm que aceitar, não pode ser uma coisa imposta, né? A não ser quando é uma urgência urgentíssima, que você coloca, e obviamente você também coloca as chances. Mas o paciente sempre tem a liberdade de dizer, eu não quero operar. É igual um buraco de mácula, você sabe que pode ficar melhor, mas o paciente fala, eu não quero operar, porque eu quero ficar desse jeito, a gente tem que respeitar, né? Então, só para
para a gente colocar aí. Tá bom, gente? Obrigada. Quais seriam os passos cirúrgicos numa retinosquise? Os passos cirúrgicos numa retinosquise depende da esquise, depende se você tem o vítreo aderido, tem uma tração vitreomacular. Se você tem o vítreo muito aderido com tração vitreomacular, você vai fazer vitrectomia e liberar essa esquise com uma Foveal que eu mostrei naquela cirurgia. Ou você pode simplesmente observar, como eu coloquei naquela classificação lá atrás, que você observa. Se você estiver tendo progressão, você tiver um buraco interno, você pode colocar um buckle de mácula embaixo. Mas buckle ainda não é uma coisa que todo mundo faz, Lorena. Muitas vezes a gente prefere se fazer vitrectomia do que fazer o buckle de mácula. Mas os passos basicamente são esses. Você tem duas opções cirúrgicas. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez. Evelinezinha, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a você, Vai embora que você parabéns, deve estar Fran. atrasada. Vou dar um beijo e a gente se vê semana que vem. Até semana que vem, tchau. Beijão. Beijão, Beijo. Claudão. Beijão, Benô. Beijão, Evelinzinha. Beijão para todos.